Vamos lá. Oi, Lívia. Vamos lá. Aqui. Só fala para mim se apareceu, por favor, sim ou não. Sim. A Lívia? Sim. Então, vamos lá. Então, esses dois nomes, né? Tanto pode ser discriminativo como de diferença, porque quando, se a gente pensar, quando a gente discrimina alguém, é que a gente está diferenciando ela, né? Então, o que seria isso? Tá, eu até peço assim que eu coloquei recortes no slide, porque eu tirei do meu livro, né? Que eu escrevi sobre esse assunto, então eu fui recortando, colando aqui, para não ficar fazendo a leitura do livro, achei que seria mais fácil de explicar assim, por isso que tá desse jeitão aí. Então, esse método é utilizado para quando se deseja verificar se existe diferença sensorial entre dois ou mais produtos. Aí, ele é dividido em 5 métodos, do trio, triangular, esses dois nós vamos falar hoje, comparação pareada, comparação múltipla e ordenação, tá bem? Então, que é o que nós vamos falar na semana que vem. Lógico que esses testes, eles visam diferenciar diferenças pequenas, sutis entre as amostras, né? Porque se eu olhar visualmente ver que os dois são diferentes, não tem razão de ser o método, né? Então, o objetivo é verificar diferenças sutis que nós vamos ver aí. Quais são elas, tudo bem? Então, exemplos onde a gente aplica. A mudança perceptível quando se substitui um ingrediente. Então, por exemplo, aquele que eu citei lá, quando nós mudamos a marca da farinha de trigo quando for fazer o pão de alho, será que deu diferença? Né? Ou então, eu vou mudar lá uma outra ocasião que eu usei, na linguiça calabresa defumada, a gente usava fumaça líquida, então a gente mudou de fornecedor. Será que vai dar diferença no gosto da calabresa? O cliente vai perceber, né? Ou então, um segundo caso aqui, a diferença entre um padrão, ou seja, o controle, ou também chamado de referência, que nós vamos ver, esses 3 nomes, né, podem ser aparecidos aí, padrão, referência ou controle, produtos de lotes ou fábricas diferentes. Por exemplo, eu tenho uma matriz e tenho as filiais, né? Com certeza, vamos por até a gente brinca, né? Quem bebe cerveja aí, que a Brahma de Agudos é a melhor, eles falam, não é? A Brahma é fabricada no Brasil todo, mas de Agudos é diferenciada por conta da água, nana. Então, esse método é utilizado justamente para esse controle. A matriz controla, né, os produtos feitos nas filiais dela para perceber, né, o quão diferente que o produto, por mais que seja o mesmo ingrediente, os mesmos equipamentos, mas o gosto sai diferente. É fato isso em casa, por exemplo, né? Acredito que já aconteceu com vocês. Vamos lá, eu vou na sua casa e você faz um arroz, o alho, o sal, a cebola na mesma quantidade e eu faço também um arroz igualzinho. O seu arroz fica com gosto, o meu arroz fica com gosto. Então, você já tem diferenças usando tudo, né? Imagina aqui que são coisas que vêm de cada um de um canto, entende o que eu quero dizer? Vamos lá. Então, existe 2 tipos, a gente fala assim, diferença simples, que é quando eu quero verificar se existe ou não diferença entre as amostras, então, eles são iguais ou são diferentes, tá? É o simples. E a direcional é quando eu peço ainda a intensidade, tá? Como tá falando aqui, ó, o quão mais doce uma amostra é da outra. Então, a gente fala que é o teste de diferença direcional. Direciono o que eu quero. Então, ou é a cor, ou é o cheiro, né? Ou o odor, ou a intensidade. E o simples é só para dizer se existe ou não diferença entre as amostras, ok? Então, vamos falar dos 2 principais tipos. O primeiro dele é o triangular. E ele é regulamentado pela NBR 12.995. O que a NBR significa? Norma Brasileira, que é expedida pelo Inmetro, que é o órgão brasileiro aí, né? Sem fins lucrativos, que visa normatizar tudo que acontece aí no país, que se refere à indústria e tudo mais. Então, o objetivo desse teste é a verificação de diferença entre 2 produtos durante seu processamento. Exemplo,
Verificar se na mudança de ingredientes, processamento, embalagem ou estocagem, produziu mudança sensorial no produto final. Às vezes, até você estocar em local diferente, o seu produto dá diferença sensorial. O princípio do teste, como que é feito? Cada provador recebe 3 amostras codificadas, então essa aqui, por exemplo, ia ter o número 1, 2, 3, essa 4, 5, 6, essa 7, 8, 9, por exemplo. E informa-se, né, que 2 são iguais e uma é diferente. Depois pede para o provador provar da esquerda para a direita as 3 e assinalar qual delas ele acha que é diferente. Então, vamos supor, ele provou os 3 biscoitinhos aqui e viu que a 789, então ele vai anotar na fichinha de aplicação. 789 que é diferente. Como eu falei, a gente sempre deixa um descarte para a pessoa, a fichinha de aplicação, um copo com água no mínimo para estar fazendo, né? Entre uma amostra e outra, eu tô tomando um golinho de água, é muito bom, né? Então é assim. A equipe de provadores de um triangular. Geralmente, utiliza-se de 20 a 40 indivíduos. Eu gosto de 30. Sempre que possível, eu uso 30. Então, de 20 a 40. Mas em alguns casos, você pode usar só 12, como está falando aqui. Eles não precisam ser treinados, devidamente treinados, mas eles têm que ser selecionados ao menos, tá? Deve ser feito uma seleção, tá? E uma orientação. Essa seleção, como que é feito? Baseada, primeiramente, como eu falei, no preenchimento de uma ficha, aí você vai ver o perfil e tal. Por que tem que ter essa seleção? Porque, como eu falei, apesar de não ser treinado, você não vai mandar uma pessoa que é diabética provar um doce. Então, eu preciso, pelo menos, conhecer o perfil dos meus provadores, tá bem? Feita a análise dos dados. Bom, nós vamos aplicar o teste, ou seja, a pessoa vai provar, das 30 pessoas, as 40 pessoas vai provar, você vai recolher essas fichas, você vai somar quantas pessoas acertaram qual era diferente e vai comparar os valores com o valor tabelado. Essa tabela, ela foi criada estatisticamente, tá? E aí a gente vai ver, através do nível de significância estabelecido também, se há diferença ou não, se a gente pode concluir que há diferença ou não entre as amostras. Nossa, professora, eu não entendi nada. Vamos fazer exemplos aqui, tá? Coloquei 2 exemplos de triangular para nós. O primeiro é o seguinte. Uma fábrica de chocolates está testando um novo tipo de embalagem para seus produtos. Assim, chocolates produzidos em um mesmo lote foram embalados em condições ambientais por 3 meses. Após esse período, realizou-se um teste triangular para verificar se existia diferença entre os chocolates embalados diferentemente, ou seja, embalagens diferentes. Então, entregou-se uma fichinha dessa aqui para as pessoas, né? Amostras codificadas de chocolate da esquerda para a direita, 2 amostras são iguais e uma é diferente. Identifique com um círculo a amostra diferente. Então, a pessoa vai provar o chocolate, vai, por exemplo, eu acho que essa aqui, tá. E aí, foram aplicados 30 testes diferentes, né? 30 pessoas. 22 acertaram. E aí, o que a gente pode concluir? Você fala, professora, como mais da metade acertou, então tem diferença? Não é assim que a gente conclui. Como que nós concluímos? Existe uma tabela, né, para teste triangular, que eu peguei o recorte dela, que ela tem. Então, eu comecei aqui só para vocês verem o cabeçalho, depois eu fui lá, peguei a parte onde tinha 30, né, jogadores, porque ela vai até 80 e tal, para a gente entender o que acontece. Estatisticamente falando, o que seria esse nível de significância? Eu gosto de trocar o nível de significância por confiança. 5% de significância é a mesma coisa que 95% de confiança. A estatística gosta de falar em significância, eu prefiro confiança. 1% é a mesma coisa que 99% de confiança. E 0,1% é a mesma coisa que 99,9%. Entende? Então, é a diferença para 100.
né? A diferença para 100 é a significância. Então, 95, 100 menos 95 dá o 5%. 99 menos, né? 100 menos 99 dá esse 1%, tal. Ou seja, percebe que aqui na tabela, quanto maior a confiança, mais julgadores ou mais respostas certas eu preciso. Então, vamos lá. Explicando o que é isso aqui, a gente vai. Nós vimos, então, que foram 30 julgadores, não é? E respostas certas foram 22. Vamos interpretar a tabela. A gente vai aqui na linha 30 julgadores. Então, significa aqui, ó, para eu dizer, então aqui, né, gente, ó, essa aqui e aqui. Então, para eu dizer com 95% de confiança de que existe diferença entre as amostras, 15 pessoas deveriam ter acertado. Qual é a resposta? Diferente. Para eu afirmar com 99% de confiança, quantas pessoas deveriam ter acertado? 17. E para eu afirmar com 99% de confiança, 19. Quantas acertaram? 22. 22 é maior do que 15, do que 17, do que 19. Então, como 22 é maior do que 19, que é a quantidade mínima de pessoas que deveriam ter acertado, o que a gente pode concluir? Que com 99,9% de confiança, existe diferença entre as amostras. Essa é assim que faz. Então, eu apliquei, né, aqui bonitinho, com a ficha. E aí, peguei as respostas. Então, nesse caso, como existe diferença entre as amostras, o que eu posso, né, concluir? Eu posso substituir a embalagem do chocolate? A resposta é não. Por que eu não posso? Porque deu diferença no sensorial do meu produto. Então, eu vou ter que fazer um novo teste, escolhendo uma nova embalagem. Tudo bem? Esse é o primeiro exemplo. Vamos para o segundo. O segundo exemplo diz assim. Também coloquei de embalagem aqui, ó. Uma empresa está testando uma nova embalagem para um molho de tomate e deseja saber se a nova embalagem provocará alteração perceptível na cor do produto após 4 meses de armazenamento. O objetivo do teste é determinar se a interação na nova embalagem com o molho vai causar alteração perceptível na cor do produto. Seleção das amostras. Então, a gente pegou a embalagem nova A e a embalagem normal B e armazenamos por 6 meses, depois aplicamos o teste. Planejamento, aplicar o teste com 30 provadores, utilizando a fichinha abaixo. Como que é a fichinha? Nome e data. Você está recebendo 3 amostras codificadas. 2 são iguais e uma é diferente. Por favor, avalie a cor das amostras da esquerda para a direita. Circule a amostra com cor diferente. Então, aqui era para verificar a cor. Então, provou aqui. Ah, essa aqui, por exemplo. Então, aí eu fiz o recolhimento dessas fichas, né? E quais foram os resultados, né? Total de respostas, 30. Número de respostas indicando amostras de embalagem nova diferente, 13, ou seja, 13 acertos. Aqui a gente usa a mesma tabela, né, que eu vou disponibilizar para vocês também, né? Então, o nível de significância de 5%, eu precisaria de 15 pessoas. Olha lá atrás, ó, voltando aqui. Olha lá. Aqui, 30, eu precisaria de 15. É o mínimo, né? Então, nesse caso, o 13 é menor do que o 15, ou seja, o número de pessoas que acertaram é menor do que o número mínimo de pessoas que deveriam acertar para eu afirmar que há diferença ou não entre as embalagens. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que não há diferença significativa
entre as amostras. E o que eu posso concluir com relação à empresa, então? Significa que a empresa, né, não houve diferença na cor entre as amostras embaladas, acondicionadas em embalagem nova e na atual, após 6 meses de armazenamento. Então, eu posso utilizar a embalagem nova? Sim, porque eu não consegui ter uma diferença significativa entre as amostras, não as outras, as amostras. Tudo bem? Então, é assim que se faz. Olha que interessante. Então, percebe que nesse caso eu demorei 6 meses para poder fazer uma análise, porque eu tive que esperar dar 6 meses de armazenamento. Então, algumas coisas, algumas análises sensoriais eu tenho que resolver na hora. Chegou, eu tenho que fazer uma análise, concluir e tomar uma decisão. Outras demora 6 meses, outras às vezes anos, tá? Vamos lá. O duotril. O duotril, ele é igual ao triangular. O objetivo dele é o mesmo, tá? Verificar se existe diferença perceptível entre as amostras. Então, por que né, ele existe? Ele é mais prático, às vezes, né? Porém, algumas indústrias preferem um triangular. Por quê? Porque se eu for pensar, né, aqui, vou escrever aqui antes de começar a diferença entre eles, eu até comentei em uma aula. Se eu pensar aqui no triangular, você prova 3 amostras e uma vai ser diferente. Então, a chance de você acertar é de 1 em 3, que é de 33,33%. Já no duotril, você vai provar um padrão, ou um controle, ou uma referência, e vai provar outros 2. E vai ter que dizer qual desses 2 é igual a esse aqui. Por exemplo, esse. Então, a sua chance de acertar é de 1 em 2, que é de 50%. Então, como a chance de você acertar aqui qual é a diferença é maior do que esse, algumas empresas preferem usar triangular, porque dizem como ele vai ser mais difícil, ele vai ser mais preciso, tudo bem? Mas, de maneira geral, os dois podem ser utilizados, e o duotril justamente utiliza assim quando nós temos um padrão, né, no caso a matriz, e eu quero saber como que está o da filial. Então, aí eu uso o duotril, tá? Então, ele é um teste discriminativo, bastante utilizado pelas empresas também. O objetivo é o semelhante do teste triangular, como eu falei. Também existe uma norma só para regulamentar esse carinha aqui, que a gente consegue encontrar na internet, se bem que a gente tem que comprar, para a gente imprimir as normas, a gente precisa pagar uma taxa para o Inmetro, né? Vai vendo. Não é é uma contribuição. Qualquer norma que você queira, né? Esses dias eu precisei de uma norma lá, eu tive que pagar R$99 para poder imprimir 30 páginas de sulfite. Mas, enfim. Voltando. Do teste, então, apresenta-se ao aprovador uma amostra codificada como P, padrão, ou R, referência, ou controle, como eu falei lá, né? E outras 2 codificadas, com número de 3 dígitos. Em seguida, é informado ao provador que uma das amostras codificadas com número é igual à amostra padrão, e então é solicitado que ele identifique qual das 2 amostras é igual ao padrão. Então, ele vai provar essas 2 e vai dizer, essa aqui que é. A gente tem um copinho de água e uma ficha de avaliação. Exemplos de como que é feito isso. Vamos lá. A análise do resultado é exatamente igual. A gente vai ver quantas respostas corretas nós temos. Depois a gente vai comparar com o valor tabelado. A tabela que se utiliza para o duotril é diferente do triangular. Por quê, professora? Porque a probabilidade de acerto aqui é diferente. Então, é feito todo um cálculo estatístico. Então, aqui é uma outra tabelinha, tá? Aqui, ó. Um técnico em alimentos precisa verificar se, ao mudar o fornecedor de seu aroma de morango, introduzirá uma mudança nas características sensoriais do seu iogurte de morango. Então, pera, eu estou usando um aroma de morango, mas aí do meu fornecedor tá caro, eu quero ir atrás de outro, posso simplesmente comprar de outro? Não, você tem que fazer um teste primeiro, para ver se dá ou não, né? Então, a gente aplicou uma fichinha aqui, olha lá. Vou ler para vocês. Você está recebendo uma amostra padrão P e outras 2 amostras codificadas de iogurte de morango. Uma amostra codificada é igual a padrão e a outra diferente do padrão. Primeiramente, prova a amostra padrão e então prove as amostras codificadas da esquerda para a direita. Identifique com um círculo
amostra codificada que for igual a padrão. Então, aqui, ó, total de testes, aqui eu fiz com 40 pessoas, 22 acertaram. E aí, o que eu posso concluir? Né? Então, eu peguei aqui a tabelinha. Tá? A tabelinha aqui, então, ó, nível de significância é outro. Então, ó, como eu falei, eu recortei a parte só que nos interessa. 10% é a mesma coisa aqui, 90% de confiança. 5%, 95% de confiança. 1%, 99% de confiança. E 0,1%, 99,9%. Eu prefiro assim, que eu enxergo melhor do que se eu colocar nível de significância, né? Então, o que a gente pode concluir através desse experimento? Então, vamos lá. Quantas pessoas provaram? 40. Então, julgadores. 40. Respostas certas. 22. Vamos lá ver na tabela, então, na linha do 40, ó. Na linha do 40, com 90% de confiança, eu preciso de 25 pessoas. Quantas acertaram? 22. 22 é menor que 25, que é a quantidade mínima que eu preciso, não é? Então, se é a quantidade mínima, o que a gente pode concluir? Que não existe diferença significativa entre as amostras. Tudo bem? Ou seja, para a indústria, o que eu posso concluir? Que eu posso comprar o aroma de morango deste novo fornecedor. Por quê? A utilização desse aroma de morango não interferiu no meu iogurte de morango. Tudo bem? Agora, vamos supor que 32 pessoas tivessem acertado no total de 40. O que a gente poderia concluir? Com 99% de confiança de que existe diferença entre as amostras. Ok? Vamos lá para mais um exemplo. Exemplo 2 aqui do Duotrio. Um fabricante deseja mudar o fornecedor de cacau por outro mais barato, chocolate. Porém, não quer que as características sensoriais do seu chocolate alterem. Né? O cacau ficou muito caro e ele quis atrás de um outro fornecedor. Determinar se irá utilizar o cacau do fornecedor X causará alguma alteração perceptível do produto. Né? Então, na formulação atual A e o fornecedor X. Né? Aplicamos o Duotrio com 26 jogadores, que é os que a gente tinha disponível, através dessa fichinha aqui, olha lá. Você está recebendo uma amostra padrão e outras duas codificadas. Por favor, prove primeiro a amostra padrão e depois as outras duas, da esquerda para a direita. Circule no par a amostra igual ao padrão. Então, foi lá, essa aqui. Qual que é o procedimento? A gente vê quantas pessoas acertaram desse 26 e comparar o resultado na tabela. Que é o que a gente fez aqui, tá? Quantas respostas? 26. Né? Dessas 26, 23 pessoas acertaram, olha, quase todas. De acordo com a tabela 2, eu precisaria de no mínimo 18, né? 23, como tá aqui, é maior do que 18, né? Nível de significância 5% significa 25%. Como 23 é maior que 18, o que a gente pode concluir? Que existe diferença significativa entre as amostras, ok? Existe diferença significativa entre as amostras, ok? Ou seja, para o dono dessa indústria aqui, né, o fabricante, eu posso mudar o fornecedor de cacau? Com certeza não. Por quê? Porque o chocolate ficou pior, né? Eu consegui perceber essa diferença, então eu não posso mudar. Olha que coisa mais linda que é
a análise sensorial. Vou voltar aqui com vocês, porque acabou aqui. Tá bom? Vamos voltando, então. Aqui. Parei a minha gravação.